Nesse vídeo a gente vai trabalhar com um exemplo de cupons. O que é cupom? Uma entidade, quando ela precisa captar recursos, ela pode fazer uma captação por meio de dívida junto a bancos. Então ela pode pedir empréstimos, pode pedir financiamentos em instituições financeiras. Mas ela também pode tentar captar recursos no mercado financeiro. Ela pode emitir ações ou ela pode emitir títulos de dívida, como debêntures, que são títulos que a empresa emite e pagará um valor negociado nesse título daqui a algum tempo. Há uma taxa de juros definida. O cupom é um exemplo de um título que a empresa pode emitir. Então, cupom, bônus, debêntures são exemplos de títulos que a empresa pode emitir, que são títulos de dívida. Por quê? Porque ela define que esses títulos eles têm um valor, que ela chama de valor de face, e esse valor vai ser pago no futuro com juros. Os juros podem ser pagos periodicamente ou podem ser pagos todos ao final. Isso tudo vai depender do que está definido em contrato. As taxas de juros elas podem ser pré-determinadas ou elas podem ser pós-fixadas também. Mais uma vez, depende do que tiver definido no contrato do título. Esses títulos, a empresa ela define um valor de venda, pode ser que ela não consiga vender o cupom, o título, pelo valor que ela queria, pode ser que ela só consiga vender por um valor menor do que estava definido, então ela vai ter uma perda com isso, mas pode ser que o cupom, que o título faça sucesso e ela acabe vendendo por um valor melhor do que ela esperava, um valor maior, que é o que a gente chama de prêmio. Então, quando uma empresa emite um título e ela recebe pelo título mais do que o que estava definido no título, ela vai ter um prêmio, ela vai ganhar mais do que a sua expectativa. Tudo bem? Então, vamos ver isso operacionalizado em um exemplo. Considere que a empresa Mozart S.A. emitiu, em 1º de janeiro de 2000, um bônus com pagamento semestral de 4% sobre o valor de face em caixa ao adquirente, vencimento em 3 anos e valor de face, ou valor do título, valor do capital, de R$1 milhão. Pelo bônus emitido, a Mozart S.A. recebeu R$1.054.172 do adquirente na data da emissão. Então, ela recebeu um prêmio aqui. E a gente vai fazer os registros contábeis desta operação. Esse título, como a empresa vai pagar o principal mais os juros, a gente vai reconhecê-lo a custo amortizado, que a gente sabe que no reconhecimento inicial, um instrumento financeiro passivo a custo amortizado, ele é reconhecido ao valor justo, menos custos de transação, mais prêmios na emissão do passivo financeiro. Aqui não foi comentado que houve custos de transação. Geralmente tem, mas aqui a questão fala que não teve custos de transação. No entanto, o valor de face era R$1 milhão e a empresa recebeu R$1.054.172, ou seja, ela recebeu um prêmio. Esse prêmio é bom porque ele vai diminuir o custo da dívida que a empresa tem. Então, vamos trabalhar. Vamos aumentar essas tabelas. O valor de face do cupom era de R$1 milhão e a empresa vai pagar em caixa todo semestre 4% sobre esse valor de face. Os juros vão ser, então, 4% de R$1 milhão, R$40 mil. E o título vence daqui a 6 semestres, ou seja, daqui a 3 anos. É isso, né? Deixa eu só dar uma conferida. 3 anos, exatamente. E o valor que a empresa efetivamente recebeu foi de R$1.054.072, logo houve um prêmio de R$54.072 na emissão do título. Convertendo isso em fluxo de caixa, a empresa vai receber na data zero, R$1.054.072. A cada 6 semestres ela vai pagar, então ela vai desembolsar, R$40 mil em caixa. E ao final do último semestre ela vai pagar os R$40 mil mais o R$1 milhão, que é o valor de face. Logo, a taxa interna de retorno ela vai ser de 3%. Então, o custo efetivo da entidade na emissão desse cupom foi de 3% ao semestre. Agora, repare,
os juros definidos no cupom foram de 4% ao semestre, mas o custo efetivo da operação foi de 3% ao semestre. Ele foi menor do que o custo contratual. Por quê? Porque houve um prêmio na emissão dessa debênture e esse prêmio ele vai fazer o quê? Ele vai abater, ele vai reduzir o custo da dívida para a entidade. Então, olha que legal que é para a entidade emitir um título assim quando ela consegue prêmio. Vamos então fazer o cálculo dos encargos financeiros para que a gente faça as contabilizações. Lembrando que encargos financeiros é despesas financeiras menos custos de transação mais prêmios recebidos. Em custos de transação não teve, mas teve as despesas financeiras. Então, vamos ver o que é despesa financeira e o que é custo de transação aqui. Os encargos financeiros, então, eles são calculados com base no fluxo de caixa líquido, que foi 1.054.000, e sobre ele vai incidir a taxa efetiva de 3% ao semestre. Houve o pagamento de 40.000, que vai haver todo semestre, então o saldo final vai fechar no primeiro semestre em 1.045.000, que vai ser o saldo inicial do próximo semestre. E assim sucessivamente, a gente vai chegar a calcular os encargos financeiros até chegar aos encargos financeiros por semestre, nos próximos 6 semestres, ou 3 anos. Já as despesas financeiras vão ser calculadas sobre o valor de face de R$1 milhão e a cada semestre a gente vai pagar despesas financeiras de R$40.000. Então, as despesas financeiras, elas somam R$240.000, mas os encargos financeiros totais foram de R$185.828. Qual que é a diferença aqui? Vocês já sabem, mas nós vamos calcular a diferença de 240 menos 185.000 vai dar 54.172, que é o prêmio que abateu essas despesas financeiras, reduzindo o custo total dessa dívida para a entidade. Trazendo aqui os encargos financeiros para cá e as despesas financeiras para uma nova tabela, a gente vai conseguir aqui identificar o valor do prêmio. Os encargos financeiros do primeiro semestre, a gente calculou em R$ 31.625,14, mas as despesas financeiras foram de 40.000. O que vai ser de prêmio? Quanto de prêmio abateu essas despesas financeiras de 40.000? Em outras palavras, quanto do prêmio foi necessário para reduzir as despesas financeiras do primeiro semestre de 40.000 para 31.625,14. Basta a gente fazer a diferença. Então, despesa financeira de 40.000 menos o encargo financeiro de 31.000. Aqui, como ele está negativo, ele vai ficar basicamente menos 40.000 mais 31.000, que vai nos dar um prêmio positivo de 8.374,86. Esse é o prêmio que a gente vai reconhecer como receita na DRE referente ao primeiro semestre. Por quê? Porque um prêmio é uma receita, é um ganho que a entidade teve, diferente da despesa financeira e do custo de transação se tivesse, que daí seriam despesas. Então, por diferença, a gente segue conseguindo calcular o prêmio para todos os semestres. No final, a gente soma o prêmio e esse total vai dar 54.172. Legal, né? Agora, em posse dessas informações, dessas fichas de controle, que a gente pode chamar, a gente pode fazer o reconhecimento contábil. Aqui, o reconhecimento contábil não muda muita coisa do que a gente vinha trabalhando nos exercícios anteriores. Então, eu não vou ficar fazendo passo a passo, porque quem está assistindo meus vídeos de forma consecutiva vai até cansar, porque os vídeos anteriores, todos eles eu trabalhei detalhadamente. Então, esse vídeo aqui eu só vou mostrar de forma mais rápida para vocês. Aqui, o cuidado que a gente tem, gente, a gente precisa dividir o que é circulante do que é não circulante. O que a gente vai reconhecer como circulante? Os juros que a gente vai pagar no próximo ano, dentro do período circulante. E quando chegar a hora de reclassificar o principal, a gente reclassifica o principal, beleza?
As despesas financeiras serão reconhecidas por competência e os prêmios recebidos serão reconhecidos a crédito, porque são receitas, também por competência, tá bom? Ao final, a gente vai ter liquidado essa dívida ao final dos 6 semestres. Então, ficamos por aqui. O que tem de novo dessa questão é que ela envolve um prêmio, esse tipo de cupom envolve prêmios, esses prêmios são apropriados por competência como receitas. No mais, seguimos trabalhando da mesma forma que os exercícios anteriores, reconhecendo e reclassificando quando for necessário. Bom trabalho e até mais!